Obreiros Evangélicos, capítulo 85. Nossa atitude quanto à política. Aos mestres e diretores de nossas escolas. Aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem se acautelar diligentemente, não seja que por suas palavras e sentimentos levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticos, pois assim fazendo incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na Palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Não devemos transigir com os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temo-nos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são deveras cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Que devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade nem comunhão. A palavra sociedade importa em participação, parceria. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. A luz representa a justiça, as trevas a injustiça. Os cristãos saíram das trevas para a luz. Eles se revestiram de Cristo e usam a divisa da verdade e obediência. São regidos pelos princípios elevados e santos que Cristo exemplificou em sua vida. Os mestres, na igreja ou na escola, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser a de um coobreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou devem ser-lhe cassadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Apartai-vos. Rogo aos meus irmãos designados para educar que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles.
Os que ocupam o lugar de educadores, de ministros, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneça como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas no corpo de crentes. Seu povo tem de possuir os elementos de reconciliação. É porventura sua obra fazer inimigos no mundo político? Não, não. Eles têm de permanecer como súditos no reino de Cristo, levando a bandeira em que se acha inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Têm de ter a responsabilidade de uma obra especial, de uma especial mensagem. Temos uma responsabilidade individual, e isso tem de ser revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande todo, tendo Cristo como nossa cabeça. Cristo é nosso príncipe, e como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada por Deus. Talvez se pergunte, não devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho. Não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Cristo nos deu um exemplo disto. Quando convidado a comer com publicanos e pecadores, não se recusava, pois de nenhum outro modo, senão misturando-se com eles, poderia chegar a essa classe. Mas em toda ocasião, puxava temas de conversação que lhes apresentavam ao Espírito os interesses eternos. E ele nos ordena: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Quanto à questão da temperança, assumi sem vacilação vossa atitude. Sede firmes como a rocha, não participeis dos pecados dos outros. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos. Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligências e discórdias. Aqueles dentre os ministros que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois essa obra Deus não deu a elevados nem a humildes dentre seu povo. Deus pede a todos quantos ministram em palavra e doutrina que deem à trombeta um sonido certo. Todos quantos receberam a Cristo, ministros e membros leigos, devem levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agitando os poderes da terra. Tudo neste mundo se acha em confusão. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Os filhos de Deus têm de se separar da política, de toda aliança com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses aos do mundo. Provai vossa aliança comigo, diz ele, permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras. Não tomeis parte em lutas políticas. Separai-vos do mundo, refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. As dissensões são um veneno moral introduzido no organismo pelos seres humanos egoístas. Deus quer que seus servos tenham clara percepção, verdadeira e nobre dignidade para que sua influência manifeste o poder da verdade. A vida cristã não deve ser vivida a esmo ou depender de emoções. A verdadeira influência cristã, exercida para a realização da obra designada por Deus, é um precioso instrumento e não se deve unir com política ou ligar em aliança com incrédulos. Deus tem de ser o centro de atração. Toda mente em que o Espírito Santo opera satisfar-se-á com ele. Nenhum de nós vive para si. Romanos 14, 7. Lembrem os que são tentados a imiscuir-se com a política, que todo passo que eles dão tem sua influência sobre os outros.
Quando ministros ou outros que ocupem posição de responsabilidade fazem observações a respeito desses assuntos, não podem recolher os pensamentos que plantaram em outros espíritos. Sob as tentações de Satanás, puseram em operação uma corrente de circunstâncias conducentes a resultados que eles mal sonham. Um ato, uma palavra, um pensamento atirado à mente do grande ajuntamento humano, caso leve à sanção celestial, dará uma colheita de preciosos frutos, mas se é inspirado por Satanás, fará brotar a raiz de amargura com que muitos serão contaminados. Portanto, os despenseiros da graça de Deus, em todo o ramo de serviço, estejam alerta quanto a não misturar o comum com o sagrado. Por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais. Ele ocupava no mundo o lugar de cabeça do grande reino espiritual, para cujo estabelecimento a que viera, o reino da justiça. Seus ensinos tornaram claros os princípios enobrecedores, santificadores, que regem seu reino. Mostrou que a justiça, misericórdia e amor são as forças dominantes no reino de Jeová.